A velha casa se erguia no topo da colina, com vista para a cidade, sombria e imponente. Os moradores a chamavam de Pinheiros Sombrios. Ninguém chegava perto. Lendas sussurravam sobre uma família assassinada dentro de suas paredes. Suas almas incapazes de encontrar paz, presas para sempre. Visitantes falavam de sussurros gelados, sombras se movendo na noite. A maioria descartava como folclore, apenas uma história assustadora. Mas alguns sabiam a verdade. Pinheiros Sombrios guardavam uma escuridão ancestral e faminta. A cada ano, no aniversário dos assassinatos, a casa parecia ganhar vida. Luzes piscavam nas janelas quebradas e sons de passos ecoavam pelos corredores vazios. Os mais corajosos, ou talvez os mais tolos, tentavam explorar a casa. Poucos voltavam, e os que voltavam nunca mais eram os mesmos. Eles falavam de uma presença, uma força invisível que os observava, que sussurrava seus segredos mais sombrios. Dentro da casa, o tempo parecia ter parado. Retratos de família cobertos de poeira, brinquedos infantis abandonados e móveis antigos, todos testemunhas silenciosas de um passado trágico. Dizem que se você ouvir com atenção, pode ouvir os sussurros das almas perdidas, implorando por libertação. Mas a casa não os deixará ir. Ela se alimenta de seu desespero, crescendo mais forte a cada ano que passa. E assim, a velha casa de Pinheiros Sombrios permanece, uma sentinela sombria no topo da colina. Um lembrete constante de que algumas histórias de terror são mais do que apenas lendas. Elas são reais e esperam pacientemente por suas próximas vítimas. Fantasmas? Ridículo. Gustavo zombava das histórias. Ele era um homem da ciência, da lógica. Atividade paranormal era bobagem. Seus amigos, no entanto, adoravam um bom susto. Eles contavam histórias de pinheiros sombrios, cada uma mais absurda que a outra. Passe uma noite na casa. Prove que é só uma construção velha e vazia. Uma noite, eles o desafiaram. Gustavo, nunca recusando um desafio, aceitou. O sol começava a se pôr quando Gustavo se aproximou da casa. Um vento frio agitava as folhas. A casa se erguia acima dele. Ele empurrou o portão que rangeu. O ar ficou mais frio. O cheiro de decomposição invadiu suas narinas. Ele respirou fundo. Entrou. A porta se fechou atrás dele com um estrondo. Um bom começo. Ele pegou sua lanterna, começou a explorar. A poeira cobria tudo. Teias de aranha pendiam de todos os cantos. O ar estava pesado, opressivo. Gustavo vagava de cômodo em cômodo. Ele ouviu um barulho, um sussurro suave, vindo das sombras. Ele se virou rapidamente. Nada. Só o vento. Um ponto frio, bem no centro da sala. A temperatura despencou, arrepios percorreram sua espinha. Ele continuou. Ele chegou ao topo da escada. Um longo corredor escuro se estendia à sua frente. Os sussurros ficaram mais altos. Ele quase conseguia distinguir palavras. Então ele viu, no final do corredor, uma figura. Uma mulher de vestido branco, de costas para ele. Ela estava chorando, suavemente, lastimavelmente. Gustavo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O corredor parecia se estender infinitamente, e a escuridão ao seu redor parecia engolir qualquer vestígio de luz. Ele tentou dar um passo à frente, mas seus pés pareciam colados ao chão. O som dos sussurros aumentava, ecoando nas paredes estreitas. Ele tentou chamar por ela,
mas sua voz falhou. A mulher continuava a chorar, sem se mover, como se estivesse presa em um pesadelo eterno. Gustavo sentiu uma mistura de medo e compaixão. Quem era ela? Por que estava ali? Ele sabia que precisava descobrir, mas o medo o paralisava. Gustavo congelou. Seu coração martelava em seu peito. Ele piscou. A figura havia sumido. Ele soltou o ar que não percebeu que estava prendendo. O corredor agora estava vazio, mas a sensação de ser observado não desapareceu. Ele olhou ao redor, tentando encontrar algum sinal da mulher, mas não havia nada. Apenas o silêncio e a escuridão. Gustavo sabia que aquela noite seria longa e cheia de mistérios. Ele continuou pelo corredor. Os sussurros o cercavam agora. Dedos frios roçaram seu pescoço. Ele se virou. Ninguém. Ele chegou ao quarto onde tinha visto a figura. A porta se abriu com um rangido, como se o convidasse a entrar. Ele hesitou, então entrou. O quarto estava vazio, exceto por uma cadeira de balanço. Estava se movendo, lentamente para frente e para trás, como se alguém tivesse acabado de se sentar ali. O ceticismo de Gustavo vacilou. Isso não era uma peça do vento, isso era outra coisa. Ele se virou para sair. A porta se fechou com um estrondo. As janelas se abriram com violência. O vento uivava. A temperatura despencou. Ele estava preso. Ele esmurrou a porta, gritou por socorro, mas sua voz foi engolida pela tempestade. Ele estava sozinho, com o que quer que assombrasse aquela casa. A manhã chegou, o sol nasceu, mas Gustavo não voltou. Seus amigos preocupados foram até a casa. O medo corroía seus corações. O portão rangeu ao se abrir. A porta da frente estava entreaberta. O silêncio pairava no ar. Eles chamaram por Gustavo. Apenas ecos responderam. Eles procuraram pela casa. Cada cômodo cheio de um silêncio sinistro. Não havia sinal de seu amigo. Nenhum vestígio. Apenas uma sensação de pavor. Então eles viram, caída no chão do quarto no andar de cima, a lanterna de Gustavo, amassada e quebrada, mas ainda com um brilho fraco. Será que ele escapou? Estaria perdido em algum lugar da casa? Eles se agarraram a um fio de esperança. Eles continuaram a busca. Eles chamaram seu nome. Procuraram em cada canto e recanto. Mas Gustavo havia sumido. Desaparecido. Engolido pelas sombras de pinheiros sombrios. O mistério do desaparecimento de Gustavo permaneceu. Alguns sussurravam que ele tinha fugido, assustado por sua própria imaginação. Mas seus amigos sabiam a verdade. Eles sabiam que Gustavo não era do tipo que fugiria sem uma boa razão. Ele era corajoso, destemido, sempre pronto para enfrentar qualquer desafio. Mas naquela noite algo mudou, algo que ninguém poderia explicar. Eles tinham visto o olhar em seus olhos, o terror que se apoderou dele. Não era um medo comum, era algo mais profundo, mais primitivo. Um medo que gelava os ossos e paralisava a mente. Eles sabiam que Gustavo tinha visto algo que não deveria ter visto. Algo que o deixou marcado para sempre. Eles sabiam que ele tinha visto algo. Algo que o fez questionar a própria realidade. Algo que o fez duvidar de tudo o que ele conhecia. Eles podiam sentir a mudança nele, a inquietação, o desespero. Gustavo não era mais o mesmo. Pinheiros sombrios permaneceu em silêncio. Seus segredos guardados em suas paredes. Um lembrete arrepiante de que alguns lugares guardam uma escuridão. Uma escuridão que consome todos que ousam entrar. As árvores altas e imponentes pareciam vigiar,
como guardiões de um segredo antigo. O vento sussurrava entre as folhas, contando histórias de tempos passados, de almas perdidas e de mistérios não resolvidos. Aqueles que ousavam entrar em pinheiros sombrios sabiam que não sairiam os mesmos. A floresta tinha um jeito de mudar as pessoas, de revelar seus medos mais profundos e de confrontá-los com suas próprias sombras. E assim, o mistério do desaparecimento de Gustavo continuava, envolto na escuridão e no silêncio de pinheiros sombrios.